Mais uma aula de física. Estamos hoje falando sobre ondas, claro, uma aula. Nós vamos continuar a falar sobre esse assunto, porque nós temos algumas propriedades já gravadas anteriormente em outras aulas. As propriedades básicas de ondas e as definições estão gravadas na aula 1 e na aula 2, já postada anteriormente, ok? Se você tem alguma dúvida, volte nesses vídeos aí. Mas então, continuando o nosso assunto sobre ondas, só relembrando que a onda é uma perturbação que se propaga em com uma certa velocidade e com uma certa frequência, transmitindo energia sem transmitir matéria. Definimos que uma perturbação periódica pode ser definida como crista a crista, eu tenho um comprimento de onda. E essa distância aqui é a minha amplitude. E agora nós vamos falar muito, quando a amplitude é para cima, nós temos a fase para cima. Quando a amplitude é para baixo, ou seja, essa medida é para baixo, nós temos a fase para baixo. Nós vamos falar muito sobre fase da onda, fase do pulso. Aqui é um pulso, aqui é outro pulso, se propagando forma uma onda. Comprimento de onda, lambda. Definimos nas aulas anteriores, só lembrando que frequência é o número de oscilações por um determinado tempo. E a frequência, pessoal, é medida em hertz. Todas as vezes que o exercício trouxer frequência, a unidade é hertz. Lembrando que frequência é 1 sobre t. O que é t? É o período. O que vem a ser período? É o tempo para uma oscilação completa. As duas equações que nós usamos para calcular a velocidade de uma onda é: equação para calcular a velocidade de uma onda periódica é lambda F. Lambda é o comprimento de onda, F é a frequência. Lembrando isso aí. Quando eu tenho uma corda tensa e quero calcular a velocidade da onda nessa corda tensa, eu uso F sobre μ, ok? F é de força, eu vou mudar até esse F aqui como F maiúsculo, para não atrapalhar o seu entendimento aqui, porque esse F é de frequência e esse F é de força. E o μ, eu tomei emprestado esse μ, mas a definição desse μ é densidade linear. Não é a mesma densidade que você usa lá sobre massa sobre volume, ok? A densidade é massa sobre comprimento da corda. Massa em quilogramas e o comprimento em metros. Vamos para a primeira definição então, continuando. Reflexão de uma onda. O que vem sendo a reflexão? A onda incide, ou seja, ela se propaga, ela incide em um meio com características diferentes e volta a se propagar, né, no meio original. Um exemplo. Um pulso se propagando numa corda, se essa corda, a sua extremidade não está fixa, ela está amarrada, mas ela ainda não está totalmente fixa. Esse pulso vai bater e vai refletir, sendo que a fase, não há mudança de fase, não há inversão de fase. Compreende? Agora, olha só, quando essa extremidade é fixa, esse pulso que está vindo, ele volta, pessoal, com inversão de fase, porque a extremidade é fixa. Se o exercício pedir para você representar, o que você tem que fazer? Você tem que desenhar esse pulso voltando, sendo que não fixa, o pulso tem fase, a mesma fase que chega é a mesma fase da reflexão. Aqui é um exemplo de reflexão, uma onda incidindo em algum meio e volta a se propagar no meio original, sem inversão de fase. Aqui o pulso chega e há inversão de fase porque a extremidade é fixa, ok? Vamos agora para a definição de refração. Refração é a passagem de uma onda de um meio para outro. Agora nós já temos outro tipo de característica de comportamento da onda. Por exemplo, vamos aplicar aqui essa definição da refração usando uma corda fina com uma corda grossa. Aqui é uma corda fina amarrada, acoplada numa corda grossa. Esse pulso chega, ele transmite certa energia para outra corda. Essa fase de onda vai se propagar com a mesma fase da corda fina para a corda grossa. Porém, ela vai refletir, ela vai ser refletida, parte dessa energia vai ser refletida na corda fina, sendo que a fase vai sair invertida. Então, olha só, acompanha aqui, fase para cima, bate, volta com inversão de fase. Corda fina para a corda grossa. E na corda grossa, pessoal, há uma fase, certo, pessoal? Para cima, do mesmo jeito que a fase chegou aqui anteriormente.
a incidência, refração. A fase da incidência não é para cima, então a fase da refração também vai ser para cima. E a fase da reflexão para baixo. Por quê? Corda fina para a corda grossa. Agora eu tenho a corda assim, vamos falar desse meio, a corda mais densa, seria o correto falar, né? Uma corda mais densa para a corda fina, ou seja, menos densa, tá ok? Agora, uma corda mais densa, mais grossa, vamos dizer assim, uma fase para cima, chega, transmite parte dessa energia, fazendo com que a corda fina se propague uma fase também para cima, há uma refração. Porém, a reflexão nesse caso aqui, ó, a fase vai ter a mesma fase de incidência. Olha a diferença aqui, ó. A corda grossa para a corda fina, a fase volta, certo? Com a mesma fase de incidência. A corda fina para a corda grossa, a fase volta invertida. Na verdade, o pulso volta com fase invertida. O pulso aqui volta com a mesma fase da incidência. Tá ok? Agora, olha só. Exemplo. Represente a reflexão do pulso após, né, a sua reflexão em um meio. Aqui nós temos uma extremidade fixa. O pulso está vindo, ele incide nesse meio e volta com a certa velocidade, com a mesma, se não perde energia, então ele vai voltar com a mesma velocidade. Agora, percebendo que a fase está para cima, voltou a fase para baixo, porque a extremidade é o que, pessoal? Fixa. Vamos ver um exemplo de exercício envolvendo refração. Determine o comprimento de onda na corda BC. Aí eu quero parar esse exercício e te falar o seguinte: em todas as características que nós colocamos aqui, tanto refração como reflexão, sempre a frequência vai ser constante, tá? A frequência não muda. Porém, aqui nesse exercício nós vamos usar essa definição. Vai ser importantíssima a definição do fato da frequência não mudar. Determine o comprimento de onda na corda BC. Aqui eu tenho um lambda 1,5 metros. Aqui eu tenho uma certa velocidade, né, na onda A até B. Quando acontece uma refração aqui, essa velocidade ela diminui para a corda BC. E ele pergunta qual que é o comprimento de onda na corda BC. Vamos calcular? Lembrando que velocidade é lambda F e a frequência V sobre lambda. Fazendo aqui, ó, frequência desse meio é igual à frequência do outro meio, que é a frequência constante, você tem essa razão aqui, ó. Tá vendo? Sendo que velocidade AB é 12, lambda de AB é 1,5, velocidade BC é 8 e lambda de BC é justamente o que eu quero. Então eu vou ter aqui 12 dividido por 1,5 é 8. 8 eu vou repetir aqui, 8 dividido por 8 é 1. O comprimento de onda é 1 metro. Você percebeu que se a velocidade diminuiu, o comprimento de onda diminui. Se a velocidade aumenta, o comprimento de onda aumenta. Tá ok? A frequência permanece constante, tanto na refração como na reflexão. Nunca, jamais esqueça isso. Agora vamos para alguns exemplos gerais. Vem para cá, vem para cá. Olha só, olha só. Aqui nós temos uma onda chegando, olha a frente de onda aqui. O raio de onda representado de azul e as frentes, vamos dizer assim, as cristas das ondas representadas de verde. Esse anteparo está um pouco inclinado, essa onda vai bater e ser refletida. Nós vamos, para você poder entender isso melhor, você pode traçar aqui, ó, a reta normal, que é uma reta imaginária perpendicular ao plano. Nós podemos até definir as leis da reflexão, que esse ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, segunda lei da reflexão. E a primeira, esse raio incidente, o raio refletido e a reta normal estão no mesmo plano. Até fizemos um macetinho, falamos assim, ó, raio incidente, raio refletido e reta normal estão no mesmo plano, estão no mesmo plano. O ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão, reflexão,
Reflexão, reflete, 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 reflete. Certo? Então agora, olha só. Exemplo 2. Aqui eu já tenho uma onda circular, que ela bate e volta. Estou representando as frentes de ondas chegando e as frentes de ondas sendo refletidas. Ok? Exemplo de reflexão, exemplo de reflexão. Aqui no exemplo 3, nós temos um exemplo de refração. A primeira lei da refração é semelhante à lei da reflexão. Porém, a onda refrata, a onda passa de um meio para outro. Mas o raio incidente da onda e o raio refratado estão no mesmo plano. A segunda lei da refração vamos aplicar posteriormente a equação de Snell, ok? Lembrando que a velocidade aqui 1 é maior que a velocidade 2. Se a velocidade aqui é maior, então eu vou ter comprimento de onda maior. Se a velocidade diminuiu, o comprimento de onda diminuiu daqui para cá. Um grande abraço, continue dedicando à física. Física e você, tudo a ver.